Meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou André Basso e eu trago para vocês aqui do livro A Nova Humanidade, do professor Huberto Roden, editora Martin Claret. A editora Martin Claret publica os livros do professor Roden. Se você procurar pela internet, no Google, vai achar os livros do professor Roden. Bem, a partir da página 81, eu trago o tema: o paralelismo entre a humanidade do joio e a do trigo. Prossegue o professor Roden. A misteriosa parábola do joio entre o trigo focaliza a necessidade dos maus para que os bons se realizem plenamente. Uma criatura criativa não pode evolver se não encontrar resistência. Por isto, não permitiu o dono do campo que os operários arrancassem o joio do meio do trigo. Ordenou que a erva daninha crescesse até o fim no meio do trigal, para que atingisse o zênite da sua maturidade. O que seria insensatez na agronomia material é suprema sapiência na agronomia espiritual. No mundo físico, ia o joio prejudicar o trigo, roubando-lhe luz e nutrição. No mundo metafísico, porém, promovem os maus o crescimento dos bons. No decurso da sua evolução, parece ser idêntico o destino do joio e do trigo. Ambos parecem ter os mesmos direitos. O bem e o mal parecem ser homogêneos. Mas, no fim da evolução, revela-se a sua heterogeneidade. Dividem-se os caminhos. Uns vão para a vida eterna, outros sucumbem à morte eterna. Bem, aqui digo eu, é uma linguagem figurada. Na verdade, a vida é eterna. Mas, realmente, há uma seletividade. Mas isso explicaremos depois. Prossegue, professor. O bem e o mal têm o mesmo direito à evolução. Mas o desfecho de um é realização e o do outro é frustração. O sopro dos Elohim e o sibilo da Nahash seguem a sua antidromia, uma corrida aparentemente contrária ao destino do homem, mas realmente complementar para realizar o homem integral. Bem, quanto à antidromia, é necessário você ler, buscar na internet o título A Antidromia Paradoxal dos Avatares, do livro Que Vos Parece do Cristo, também do professor Roden. Prossigo a leitura. O joio semeado pelo sibilo da serpente do ego humano deve prosperar paralelamente ao trigo que o sopro divino semeou no homem, porque uma criatura criadora deve criar-se mais perfeita do que foi criada. As potências cósmicas podiam criar um homem definitivamente cristalizado, em toda a perfeição, um autômato imutável, que revelasse o poder do uno e único. Mas, que seria então da potência criadora do verso e diverso? No homem, o uno do universo não atua sem o verso, porque o Criador quer não só criaturidade, mas também criatividade. Uma única criatura autocriadora, que se realiza plenamente, reverte em maior glória do Criador do que todas as criaturas alocreadas. A nossa humanidade planetária está ainda no seu primeiro nível evolutivo. Não conseguiu ainda realizar um equilíbrio harmonioso entre os dois polos da sua natureza, entre o sopro dos Elohim e o sibilo da Nahash. Mas não nos esqueçamos da grande verdade, que a evolução vai com passos mínimos em espaços máximos. E quanto maior for a potencialidade de um ser, tanto mais se dilata o processo da sua evolução. Na natureza infrahominal, é lenta a evolução. Dificilmente se verifica o menor progresso evolutivo em milhares de anos.
Mas como no ser hominal existe a potencialidade máxima, não admira que seja imperceptível a sua evolução rumo a uma harmonização entre os dois polos, componentes da natureza humana. Milhões e bilhões de homens devem nascer, viver e morrer, para que se realize um único homem integral. De longe em longe aparece, qual meteoro em plena noite, um homem realizado, para que os homens realizáveis tenham diante dos olhos um ideal a realizar. Esse meteoro lança clarões para o futuro e para o passado da nossa humanidade em evolução. Esta parábola do joio entre o trigo é um paralelo complementar ao texto do Gênesis. Aspas. Porém, inimizade entre ti e a mulher, fechar aspas. Entre a velha humanidade do ego e a nova humanidade do eu. Entre o sibilo da serpente, o joio, e o sopro de Deus, o trigo. A nova humanidade espreitará a cabeça da velha humanidade, e esta espreitará o calcanhar daquela. O eu espiritual vigia os pensamentos do ego mental, e o ego mental vigia os passos do eu espiritual. Durante todos os milênios da sua evolução, como diríamos, não haverá vitória nem derrota definitiva, porque ambas as humanidades têm direito à sua plena evolução, tanto no bem como no mal. Somente na colheita final, no fim do ciclo evolutivo, haverá uma decisão definitiva e diametralmente oposta uma à outra. E essa decisão vem da intrínseca natureza do trigo e do joio, do íntimo ser do eu divino e do ego humano. O trigo do eu divino, plenamente realizado, irá para a vida eterna, e o joio serpentino, plenamente desenvolvido, sucumbirá à morte eterna. Os destinos das duas humanidades é o transbordamento externo da sua natureza interna. Não há intervenção de um Deus ou um antideus exterior. Todo o destino desta e daquela humanidade depende do Deus imanente ou do antideus imanente no homem. É este o mistério da criatividade, positiva ou negativa, do livre-arbítrio humano. A evolução, embora se realize com passos mínimos em espaços máximos, prossegue incessantemente com absoluta precisão e infalibilidade. Tem uma nota aqui referente. Note-se que eterno, em grego, aionios, quer dizer de longa duração ou duradouro, não implica a ideia de sem fim. Essa eternidade, esse aion ou éon, pode designar um longo ciclo evolutivo. Bem, o Rôle está explicando aqui morte eterna, vida eterna. Na verdade, essa morte eterna é uma mensagem que está sendo dada dizendo o seguinte: como a evolução está sendo a passos mínimos, o tempo parece longínquo, então a sensação é de realmente que está perdido na eternidade. Vou dar um exemplo. Quando nós estamos em férias, pegamos um dia para ir num camping, numa piscina, numa praia, num sítio, parece que a hora voa, não é assim mesmo? Mas quando você está acompanhando alguém no hospital ou está internado, uma hora parece uma semana, um dia. É isso que quer dizer o Holden com essa linguagem morte eterna. Simboliza que vai perdurar por um longo período de sofrimento, de expiação e provas. Quem tiver interesse nessa matéria, ela vai estar na descrição do vídeo, para aqueles que quiserem. Aqueles que quiserem saber sobre a definição de antidromia, palavra citada nesse texto, pode procurar na internet o tema A Antidromia Paradoxal dos Avatares. Eu vou deixar o link na descrição. Um abraço a todos.